Bom dia, turma! Como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela e hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula de História, tá? Quero deixar claro para vocês o seguinte: o que vai cair na prova de vocês serão apenas as minhas aulas, tá? Então vocês já estão acostumados com o meu formato lá em Geografia e não vai ser diferente aqui em História, tá bom? Então nós teremos o mesmo formato de prova, onde eu deixo tudo bem sinalizado para vocês, onde eu deixo, por exemplo, cobrando exatamente o item que eu quero naquela questão. Então, para que vocês não fiquem prejudicados, eu vou cobrar na prova apenas aquilo que eu for dar para vocês, tá bom? Então, o nosso conteúdo de hoje, ele está no caderno 4, página 39. Anotem aí para vocês não se perderem, para quando vocês forem realizar a prova, vocês já saberem certinho aonde que está esse conteúdo, tá? Só repetindo, caderno 4, página 39. E o conteúdo de hoje, ele é o seguinte: ele fala sobre o imperialismo europeu. Vocês já devem saber o que é isso, né? Bom, vocês sabem o que é o sistema capitalista, né? Que ele ganha uma força muito grande na Europa. Por quê? Porque na época a Europa era a grande potência econômica capitalista, tá? E é a partir da Europa que os outros países e os outros continentes também começam a adotar esse sistema capitalista. Mas a gente tem que entender que nós estamos no século XIX, tá? Então isso ainda é um pouco lento. E quando a gente fala sobre imperialismo, a gente fala sobre o império do capitalismo, para ficar bem facinho para vocês, tá? Então anotem aí para vocês não esquecerem. Imperialismo é o império do capitalismo. A gente tem que colocar isso. Por quê? Porque quando você tem o imperialismo, são os países europeus indo buscar matéria-prima, mão de obra barata, território em outros continentes para a expansão desse capitalismo. Sabe por quê? Primeiro, eles achavam que estava dando tudo certo na Europa, que o capitalismo estava bombando, que os comércios estavam bombando, que as indústrias estavam crescendo, só que eles precisavam expandir. Eu vou expandir para onde? Será que eu posso expandir para um lugar onde eu tenho matéria-prima, território e mão de obra? Acho que vocês devem lembrar nas minhas aulas de geografia, que eu já falei para vocês, que os europeus, na época, eles acreditavam que eles eram os mais importantes de todo o mundo. Sabe por quê? Porque é na Europa que nasce o cristianismo. Então, para os europeus, eles eram guiados por Deus e filhos diretos de Deus. Sendo assim, eles tinham essa premissa de pegar qualquer território de qualquer povo, de qualquer continente. Então, mesmo que eles chegassem naquele continente ali em menor quantidade, eles tomavam aquele território para eles e tornavam aquele território uma colônia daquele país europeu, tá? Isso é uma coisa muito recorrente. Então, quando você tem esse imperialismo, é justamente o império do capitalismo. É quando o capitalismo ele está no seu auge e eles querem expandir esse capitalismo. Expandir por meio das suas indústrias em outros continentes, tá? Mas não se engane, eles não querem expandir essas indústrias para os outros continentes para que nos outros continentes eles comprem sapatos, comprem carros, etc. Não, eles querem expandir para explorar, é diferente. Vamos dar um exemplo prático. Imagina só que uma empresa dos Estados Unidos quis abrir uma filial aqui no Brasil, tá? E aí essa empresa dos Estados Unidos abriu uma filial aqui no Brasil para que a gente possa consumir esses produtos. Então, a gente agora vai começar a comprar esses produtos dessa fábrica, dessa indústria aqui nos Estados Unidos. Isso é uma expansão, isso é abrir uma filial, enfim. No imperialismo é diferente. Eu quero que a minha indústria chegue naquele outro continente para que eu possa explorar matéria-prima, para que eu possa pegar matéria-prima daquele continente, pegar aquela mão de obra barata naquele continente e ainda por cima pegar aquele território para mim. Então você tem isso, e quando você tem esse imperialismo, que é o império do capitalismo,
os países da Europa vão lá para o continente africano e também para o continente asiático. Para quê? Para que eles consigam o território. Então você tem essa forte e intensa briga por territórios lá na África, para saber qual país europeu vai ficar com mais território. Então você tem uma disputa, uma corrida imperialista, ou seja, é uma corrida dos países europeus para ver com quem vai ficar a maior parte do território nesse imperialismo que é o império do capitalismo. Explicando assim, gente, fica muito fácil entender o conteúdo, tá? Então a gente vai começar iniciando a leitura agora. E aí, vocês já sabem o esquema da minha aula, né? Assim que eu vou achando pontos importantes, eu vou pausando e vou explicando os pontos, tá bom? Vamos começar então. Aí no iniciozinho da página 39, deixa eu só botar aqui o celular um pouquinho. No iniciozinho da página 39, ele diz o seguinte, ó. A segunda metade do século XIX foi marcada pela escala de produção industrial na Europa. Então você tem essa segunda parte do século XIX sendo marcada pela indústria, pela Revolução Industrial. Lembra da Revolução Industrial? Porque a Revolução Industrial ela tem 3 fases. A Revolução Industrial ela é aquele início, aquele finalzinho ali da Idade Média, entrando na Idade Moderna, e você vai passando por isso depois da Idade Moderna. Essa Revolução Industrial começou na Inglaterra, lá na Europa, depois ela se expande. Essa Revolução Industrial também, só recapitulando, ela tem uma forte questão que é a seguinte: as pessoas saíam do campo, você tem esse êxodo rural, as pessoas saíam do campo, iam para as cidades trabalhar, chegavam nas cidades, elas não tinham moradia, não tinham saneamento básico, então elas moravam muito longe das fábricas, tá? E quando elas chegavam em suas casas, já eram muito tarde, então elas trabalhavam em média de 18 horas por dia, sem direito a questões trabalhistas. Então eles não tinham, por exemplo, INSS, férias, 13º, eles trabalhavam muito, recebiam pouco. Outro ponto importante é que as mulheres e as crianças também trabalhavam, tá? Recebiam menos, mas elas também trabalhavam. As crianças nessa época da Revolução Industrial eram conhecidas como pequenos adultos. Por quê? Porque elas trabalhavam também 18 horas, assim como os adultos. Não frequentavam as escolas, os parques, lazer, enfim. Isso não era algo que existia na Europa nessa fase, tá? Outro ponto também importante da Revolução Industrial, gente. A Revolução Industrial, ela tem fases, ela tem 3 fases. E a cada fase da Revolução Industrial, ela vai sendo melhorada. A tecnologia vai sendo melhorada. Então, o grande foco da Revolução Industrial é o seguinte: dinamizar o processo da indústria. Ou seja, eu quero produzir muito mais, gastar muito menos e lucrar muito mais, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. As pessoas produziam muito mais, então você tinha aquelas indústrias, aquelas fábricas com muitos funcionários, cada um com o seu trabalho específico. Então, por exemplo, suponhamos que a gente trabalha numa fábrica de sapatos, tá? Eu, Gabriela, coloco a tira do sapato, você vai colocar o solo do sapato, a outra pessoa vai colocar não sei o que do sapato. Cada um vai fazer no seu serviço. Por quê? Porque assim andava muito mais. Na segunda fase da Revolução Industrial, eles começam a ter as esteiras. Então, ao invés deles pegarem o produto e jogar para o outro, agora o produto caminha até o outro. Isso dinamiza o trabalho. E quando você dinamiza o trabalho, você produz muito mais e lucra muito mais, tá? Só dando uma breve pincelada sobre a Revolução Industrial para vocês, tá bom? No entanto, o crescimento do mercado consumidor não acompanhou o ritmo da oferta de produtos industriais, ou seja, a produção era maior que o consumo. Pensa comigo, eles saíram de um momento onde eles produziam pouco, porque a demanda era muito pouca, você produzia ali para o seu burgo, ali para a sua comunidade. Agora, eles são conhecedores das tecnologias, eles querem produzir cada vez mais, para que eles lucrem cada vez mais. Só que, imagina só, eu sou da França, e eu produzo 1000 pares de sapato por dia. Não vai ter toda essa população para comprar esse tanto de sapato, né? Sendo que na Inglaterra tem outra fábrica, e assim você vai, né?
Então você acaba tendo uma produção muito grande e um consumo muito pequeno, tá? A situação de miséria da classe trabalhadora e o elevado número de desempregos agravam a situação. Pensa comigo, gente, uma fábrica aqui em Águas Lindas abriu 5.000 vagas de emprego. 5.000 vagas de emprego. Das 5.000, 30.000 pessoas participaram da seleção. Saíram lá da zona rural, vieram para a zona urbana para tentar essa vaga de emprego e não conseguiram. Eles vão ficar aqui na cidade tentando arrumar outro emprego ou voltar para o campo, né? Já os que conseguiram vão passar por condições subhumanas de trabalho e ainda vão morar muito distante das fábricas, vão ter sim questões precárias nas questões sanitárias, nas questões de saúde, vão ser desnutridos, vão pegar muitas doenças, inclusive praga, cólera, sífilis, um bocado de coisa. E eles também vão ter essa questão de serem amontoados. Pensa comigo. Se antes eu morava no campo, imagina que eu tivesse 5 filhos. Morava no campo antes com 5 filhos, eu tinha minha casinha ali, cabia todos os filhos e tudo mais. Agora eu vim para a cidade. Chegando aqui, eu tenho só um barraquinho para morar e eu vou ter que viver ali empilhada com a minha família. Isso era muito comum na Europa, tá, gente? Essas pessoas não tinham banheiro, imagina só, não tinha banheiro, não tinha água encanada, então eles viviam em situações muito precárias, tá? Aí o item abaixo fala sobre a expansão imperialista europeia. Como é que esse imperialismo, lembra só, o imperialismo é o império do capitalismo, como é que ele se expandiu? Vamos ver. O desequilíbrio entre a produção e o consumo provocou a partir de 73 uma série de crises e de superprodução, o que aumentou o desemprego e levou empresas à falência. Para sobreviver à crise, empresários industriais europeus investiram na conquista de mercados consumidores em outros continentes, sobretudo África e Ásia. A gente tem que deixar claro aqui, tá? Que quando eles expandiram esse império para outros lugares, não foi para que o continente africano e asiático consumisse os seus produtos, tá, gente? Foi para mão de obra barata. A gente tem que pensar muito nisso, isso é muito importante. O interesse não era restrito à conquista de mercado. Existia também a necessidade de obtenção de matérias-primas e baratas. Lembra que eu falei para vocês, né? E de recursos minerais, como petróleo, ferro e látex. Os países industrializados também tinham interesse em conquistar mercados fornecedores de produtos agrícolas baratos para o abastecimento das suas cidades. Então, além desses países da Europa irem para o continente africano e asiático para pegar mão de obra, território e matéria-prima, eles também foram pegar abastecimento para a sua cidade. Bom, a minha cidade, o meu país na Europa, está com pouco alimento. Eu vou buscar onde, gente? Vou buscar nos outros continentes. Esse era o pensamento do europeu, tá? O europeu pensava que sim, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele não pensava, por exemplo, meu país vai ter que plantar para que a gente coma mais, ou vai ter que ter uma consciência, um racionamento. Não. Se o meu país está saturado, eu, como bom europeu, filho de Deus, direto de Deus, tenho esse pensamento, eu vou buscar o meu alimento, a minha matéria-prima, o meu território lá no outro continente. E não quero nem saber se eles são com a cultura deles, com a religião deles. Chegando lá, eles vão ser agora da minha religião. Eles vão ter agora a minha cultura e vão falar agora a minha língua. É exatamente isso. Por isso que aqui no Brasil nós falamos português, porque nós fomos colonizados por Portugal. Se a gente fosse colonizado, sei lá, pela Inglaterra, a gente falaria inglês. E assim sucessivamente, tá? A busca por áreas de exploração em outros continentes também foi vista como uma solução para os problemas sociais do período. Para conter as manifestações da população nas cidades europeias contra as péssimas condições de trabalho e miséria, olha, lembra que eu falei para vocês, né? A Revolução Industrial ela tem 3 fases. A fase que as pessoas começam a se manifestar é a terceira, tá?
E na terceira fase você tem o conhecido Karl Marx, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o pai do socialismo, que é o pai do comunismo. Então você tem a população já começando a se revoltar. Você tem um manifesto comunista que ele foi escrito justamente nessa época, tá? Que ele fala o seguinte, que os trabalhadores eles devem se revoltar, que os trabalhadores eles devem se rebelar contra isso, que eles não devem aceitar trabalhos tão sub-humanos como eram. Imagina, gente, você trabalha 18 horas por dia, você não tem um aumento de salário, você não tem um reconhecimento, você não tem uma alimentação, você não tem nada. Então, as pessoas começam a abrir os seus olhos para aquele período, tá? A promessa de melhorias e nas condições de vida daqueles que migrassem ajudou a reduzir as tensões e favoreceu a dominação de áreas ocupadas. Por fim, o avanço do capital industrial gerou necessidades de investir lucros excedentes em outras regiões para garantir transições mais atraentes e uma lucratividade ainda maior. As principais formas de investimento financeiro nas áreas conquistadas foram a concessão de empréstimos com taxas elevadas de juros e os investimentos em infraestrutura, como na oferta de serviços públicos e na construção das ferrovias. Então, gente, é um período muito importante, tá? A Revolução Industrial, ela é um período que ela ajuda nessa questão da população urbana, desse crescimento urbano, né? É um momento muito importante também porque essa Revolução Industrial ela vai sendo expandida para o resto do mundo. No primeiro momento, como uma forma de você conseguir matéria-prima, território e mão de obra, tá? No futuro, bem no futuro, aí sim as pessoas vão começar a querer abrir essas indústrias nos seus continentes como uma forma de comércio mesmo, tá bom? Vamos aqui, caminhando aqui ainda para a página 39. O darwinismo social, gente, esse tema é muito interessante, vocês vão gostar. O darwinismo social e a missão civilizatória. Gente, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que o imperialismo é o império do capitalismo, onde esse capitalismo está sendo expandido? Lembra que eu falei isso para vocês? O darwinismo social é o seguinte, isso aqui pode cair na prova de vocês, tá? O darwinismo, nas questões biológicas, né, ele fala que o maior devora o menor, ou seja, ganha aquele que é maior, sobrevive aquele que é maior na escala da natureza. Basicamente isso, eu falei de uma maneira bem simples. O darwinismo social é a mesma coisa. Quem é mais rico é mais importante. Logo, quem é mais rico será mais civilizado, será cristão, falará a língua daquele país europeu, será homem, será branco. Então, esse darwinismo social, ele fala sobre isso, tá? O darwinismo social é quando eles colocam as pessoas em ordem hierárquica. E está mais em cima quem é homem, branco, europeu e cristão, tá? Se você não é nem homem, nem branco, nem europeu e nem cristão, você só vai caindo na escala. Isso é importante a gente saber, tá? E a missão civilizatória é que a Europa, gente, olha só como a Europa é boa, né? Ela pensava o seguinte, que ela deveria civilizar aqueles povos aonde agora ela roubou o território. Roubar é um termo contemporâneo, tá, gente? Para a época, aquele território era dela por direito. Por quê? Porque eles eram filhos diretos de Deus, tá? Eles acreditavam que eles podiam fazer qualquer coisa. Então eles chegam, imagina só, gente, imagina que a gente mora aqui nessa cidade, e aí chega o pessoal lá da Europa e chega aqui. A gente está aqui vivendo nossa vida normalmente, a gente tem a nossa cultura, a nossa linguagem, a nossa comida, a nossa religião, tudo certo. Eles chegam aqui e falam assim, olha, agora vocês terão a minha língua, a minha religião, esse território aí de vocês agora é todo meu. E ainda digo mais, vocês serão agora civilizados. Por quê? Porque agora vocês falarão a minha língua, terão a minha cultura e viverão como eu quero que vocês vivam.
Então agora vocês serão civilizados. A gente tem que entender isso, tá? Que a missão civilizatória é para que as pessoas sejam civilizadas de acordo com a cultura europeia, tá? Então os europeus vão fazer muito isso. Caminhando aqui para a página 41, quer dizer, para a página 41, deixa eu ver se está aqui. Vamos ler e vamos entender isso aqui, né? O pensamento de Darwin, o surgimento das teorias pseudocientíficas, ou seja, sem base científica sólida, o inglês Spencer, por exemplo, defendeu que a teoria evolucionista de Darwin poderia ser aplicada às sociedades. Anotem isso aí, gente. Então você tem uma adaptação. Você tem a teoria darwinista lá na questão biológica, na questão mais científica, e ele vai fazer uma adaptação para as questões sociais, tá? Suas ideias deram origem ao darwinismo social, fundamento na visão europeia do mundo, ou seja, os brancos europeus seriam mais evoluídos. Lembra que eu falei para vocês? Servindo de justificativa para o domínio europeu em outros continentes. Então eu chego no continente e falo assim, ó, você aí que é indígena, você aí que é negro, você aí que é asiático, você não é europeu, logo você está abaixo de mim. Você me deve respeito e você também me deve serventia. É desse jeito, tá? Servindo de justificativa para o domínio europeu em outros continentes. Assim, os europeus passaram a justificar a lista como uma missão em outros continentes. Então, eles achavam que buscar o território em outros continentes era uma forma de você colocá-los nessa coisa civilizatória, tá? Então, eu, europeu, estou no imperialismo, querendo um território maior do que o outro país europeu, estou nessa corrida para ver quem vai ganhar, quem vai chegar primeiro, e aí eu chego lá e ainda falo, olha, vocês terão que ser civilizados, eu vou civilizá-los de acordo com a minha religião. Então, eles também utilizam esse termo para ter uma desculpinha, sabe? Para poder ter essa questão civilizatória com outro continente. Gente, só um minuto que eu já volto com a aula, tá? Rapidinho. No outro vídeo a gente termina a aula, só um minuto. Eu vou postar hoje na aula 2 vídeos, tá?